Os irmãos estão de pé. Abram as vossas Bíblias comigo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João. O Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Glória a Deus. Versículo de número 16. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode tomar o seu assento. Você pode mais uma vez cantar comigo esse refrão? Pra te adorar, Senhor, foi que nasci. Pra te exaltar, Senhor, pra te adorar, foi que nós nascemos. Aleluia. Pra te exaltar, Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Nós temos um propósito e uma convicção. Aproveite este culto, essa oportunidade, para continuar prestando um culto de gratidão, de adoração ao nosso Deus. A palavra do Senhor é composta por 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Mas esse versículo ao qual nós lemos nesta noite, podemos chamar de textuário da Bíblia Sagrada. Podemos falar que ele é uma miniatura da palavra do Senhor. Aqui nós vamos conseguir compreender a real matéria do Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Pensar um pouco sobre o amor de Deus. Pensar um pouco sobre esse amor, que não precisa muito tempo de congregado, de membro, para que você conheça esse versículo. Após aceitar Jesus, mais ou menos um mês, a pessoa já consegue gravar e conhecer esse versículo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar desse texto, que quando nós olhamos aqui o contexto, vamos observar que é uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem que a Bíblia vai nos dizer que era um dos príncipes da sinagoga. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era alguém que conhecia as Escrituras. O capítulo 3 vai nos dar mais informações, que Jesus vai chamá-lo de mestre. Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Nicodemos era um homem a qual tinha grande conhecimento das Escrituras. Ele julgava, ele interpretava, ele ensinava. E todo esse contexto a qual nós vamos observar do versículo 16, foi um diálogo de Jesus com esse homem. E o primeiro tópico deste versículo é o autor desse amor. Quem é o autor desse amor? É o Criador do mundo. É o Criador do universo. Ele é o Criador de toda a nossa existência. Foi Ele que fez os céus, fez os mares, fez as águas, fez os animais. Foi Ele que criou o homem com as suas próprias mãos. O autor desse amor, Ele não foi criado, porque Ele é eterno. O autor desse amor, amados irmãos, Ele não está subordinado ao tempo, pois Ele é
eterno. O autor desse amor, ele não conhece os limites, pois a palavra de Deus diz que ele é onipotente. O autor desse amor, amados irmãos, ele não tem nada que está encoberto para ele, pois ele é onisciente. Ele é soberano, irmão novo. O autor desse amor, ele é aquele que dá a vida e aquele que pode tirar a vida. O autor desse amor é aquele que faz e aquele que desfaz. O autor desse amor, ele ama você, ele ama a mim, ele nos ama. O autor desse amor nos ama, amados irmãos. A segunda característica que vamos observar é o objeto desse versículo. E o objeto aqui é Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. A questão aqui não vai ser a grandeza deste mundo, não vai ser como esse mundo é grande, mas quão pecaminoso esse mundo é, e mesmo assim, ele ainda resolveu amar esse mundo. A ideia de mundo aqui, Deus está dizendo que ama a você, Deus ama a mim, Deus ama ao seu irmão, Deus ama ao bonito, Deus ama ao feio, Deus ama o pobre, Deus ama o rico. Deus vai amar também aquele que é inteligente, aquele que é tolo. Deus vai amar o ignorante, vai amar aquele que tem tranquilidade. Deus vai amar o policial, mas Deus também vai amar o bandido. A ideia do objeto aqui é que ele amou o mundo. E eu estava lendo essa tarde esse versículo mais uma vez, tão conhecido. E eu fiquei tão alegre quando cheguei aqui na parte do objeto, que Deus amou o mundo. Com quem que ele estava conversando aqui no capítulo 3? Com quem ele estava conversando? Com Nicodemos. Mas ele não está dizendo: ei Nicodemos, eu amo você. Ele está dizendo: eu amo o mundo. Ele está englobando a sua vida, ele está te alcançando através dessa palavra. Ele me alcançou através desse amor. Então o objeto deste amor é você. O objeto deste amor sou eu. E o que me espanto é que, mesmo ele me conhecendo de uma forma total, ainda assim, ele consegue me amar. Mesmo ele te conhecendo, ele consegue te amar. Você me conhece aqui na igreja, participando juntos dos cultos, às vezes assando uma carne juntos, conversando. O Rodrigo, ele é meu vizinho, mas ele não me conhece totalmente. Eu não te conheço totalmente, mas Deus te conhece na sua integralidade, e mesmo assim Ele resolveu te amar. Ele conhece cada defeito seu, Ele sabe em cada local que você derreia os seus pés, Ele sabe o que você tem predestinações, ou tem facilidades aí para pecar. Ele te conhece, e mesmo assim Ele te ama. Deus amou o mundo, Ele amou as nações, Ele amou as diversas culturas, Ele amou a todos nós. O terceiro ponto que observo aqui nesse versículo é que o dom desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e aqui Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito. O texto não está dizendo que Ele vendeu, ou que Ele trocou. O texto não está dizendo que Ele fez barganha. Não, o texto está dizendo que Ele deu. Ele deu. Recebemos a salvação, amados irmãos, por meio da graça. Foi de graça. Você não pagou nada para ter a salvação. Ele não te vendeu, Ele não te cobrou, Ele não está pedindo nada em troca de você. Ele simplesmente te entregou. Deus não te amou pelos seus méritos, Deus te amou apesar dos seus deméritos. A Bíblia vai dizer que nós fomos amados por Ele ainda fracos, ímpios, pecadores, inimigos, e mesmo assim Ele nos amou.
Esse amor, ele não pode ser medido. Eu não consigo falar a estatura desse amor. Eu não consigo falar a largura desse amor. Eu não consigo falar o comprimento desse amor. Esse amor não tem como ser medido. Apesar da nossa rebeldia, apesar dos erros e fracassos, a palavra de Deus vai dizer que antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha um plano de salvação para minha e para a sua vida. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já te amava, Ele já me amava. Chegamos então no quarto aspecto que eu quero observar com os irmãos, que é a respeito do caráter desse amor, a grandeza desse amor. Como esse amor é grande, como esse amor é singular, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal. Eles usam aqui um substantivo que não expressa quantidade, tamanho, mas expressa aqui uma forma, uma comparação. Tal maneira. O nosso amor, amados irmãos, via de regra, ele é limitado. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer um amor que há pouco tempo atrás não conhecia, que é o amor de pai. Mas o nosso amor, via de regra, está relacionado ao gostarmos da pessoa, ou a pessoa gostar da gente. Se a pessoa te ama, você devolve amor. Se a pessoa não te ama, você se afasta. Se a pessoa fala mal de você, você sai fora dela, paga o contato daquela pessoa, corta os laços. Se a pessoa te faz o mal, mente para você, te trai, o que nós fazemos? Viramos as costas. Mas esse amor é tal. Esse amor não é como o nosso amor. Não é como o amor de um pai simplesmente, de uma mãe simplesmente. Esse amor, ele vai muito além, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor lançou sobre o seu Filho a iniquidade de todos nós. Todos os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões foram lançadas sobre Ele. E a palavra de Deus vai dizer que agradou ao Pai moê-lo. E o Filho, naquele momento, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento eu imagino que foi tamanha dor, tanto para o Filho quanto para o Pai. Mas esse amor que alcançou a minha vida e alcançou a sua vida, não olhou para o sofrimento, não olhou para as dificuldades, simplesmente te amou, aleluia. O quinto aspecto desse amor, desse versículo, é o propósito deste amor. Por que Ele te amou? Por que Ele entregou o seu Filho? Para que Ele entregou o seu Filho? Por que Ele entregou o seu Filho? E esse versículo também vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui o motivo, está aqui a intenção pela qual tudo isso aconteceu. É para que eu e para que você não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Você acreditando ou não, o inferno existe. Você acreditando ou não, o inferno é uma realidade. E o Senhor não se agrada que você vá para o inferno. A intenção maior, o propósito maior desse amor é que você consiga alcançar o céu por meio da graça, por meio do caminho que é Jesus Cristo. Deus te amou, amado irmão, com um propósito, e esse propósito é que você não pereça. E quando nós olhamos para esse contexto, aparentemente parece ser uma passagem, uma mensagem de cunho simplesmente evangelística. Mas quando nós observamos que ele está conversando com Nicodemos, você vai observar que ele não está simplesmente falando para os de fora, ele está falando para os de dentro. Ele está falando, está preocupado com você, que há muito tempo serve ao Senhor, que há muito tempo vem para a casa do Senhor,
ainda falta alguma coisa, ainda é necessário que você firme no caminho, a qual é o caminho do céu. O inferno, amados irmãos, existe e nós não precisamos estar lá. Nós precisamos ter a convicção de que Jesus está disposto a nos ajudar, para que nós caminhemos para o céu. Nós precisamos, amados irmãos, sonhar com o céu. Nós precisamos deitar e começar a sonhar com as belezas, com as maravilhas do céu. Não podemos simplesmente nos acomodar, nos acostumar com as maravilhas que há aqui na terra. Aqui você está construindo as suas riquezas, está construindo uma boa vida, fez uma faculdade, está trabalhando, abriu uma empresa, você está ali no seu trabalho, está muito bem. Você tem um carro, tem uma moto, tem uma casa, tem uma cama quentinha que você deita, mas não se acomode com isso não. Lembre que o céu será bem melhor, e que o Senhor Jesus morreu para que nós vamos para o céu. O Senhor Jesus, Ele quer te dar a vida eterna. O nosso Deus, Ele quer te levar para o céu, Ele quer te chamar de herdeiro. O Senhor Jesus, Ele quer te chamar de filho. Mas para isso você precisa entender que há dois caminhos: o céu e o inferno. Este texto, amados irmãos, finalmente nos mostrará um instrumento que a irmã Andréia cantou. Nesta noite. Que instrumento é esse? É a fé. Como está a sua fé? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. É preciso crer. É preciso você depositar a sua convicção, a sua fé no Senhor Jesus. É necessário que você, amado irmão, creia. A fé é esse instrumento. Coloque a sua confiança em Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 38 vai dizer: porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu e você viveremos pela fé. Não dá simplesmente para começarmos a nossa caminhada com Cristo e poucos dias pararmos, desanimarmos, abaixarmos a cabeça, guardar a nossa Bíblia. Não, parei de congregar, parei de ir para a igreja. Por quê? Não, desisti, recuei. Não pode ser assim. Você precisa perseverar, você precisa acreditar, você precisa ter a convicção de que somente por meio da fé nós alcançaremos coisas que a qual nós nem imaginamos, pedimos ou pensamos. É por meio da fé que nós vamos alcançar o céu. É por meio da fé que nós vamos conseguir passar pelas dificuldades. É por meio da fé que nós vamos conseguir dizer não aos banquetes do inimigo. É por meio da fé que eu serei provado e serei aprovado. É por meio da fé, amados irmãos, que nós vamos estar vindo para a igreja e vamos estar congregando. O capítulo 3 vai iniciar falando dos fariseus. Os fariseus eram uma classe de pessoas que dizimavam até mesmo das suas hortaliças, da sua horta. Eram pessoas extremamente religiosas, corretas, homens ilibados. E aqui Nicodemos, por ser um dos príncipes, eu tenho certeza que era ainda mais um homem íntegro. Mas ainda o Senhor Jesus vai dizer para ele que faltava alguma coisa. Ainda te falta alguma coisa, meu filho. Ele chegou para o mestre e no capítulo anterior, no capítulo 2, vai dizer que no versículo 23, que e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os seus sinais que faziam, creram no nome dele. Muitos estavam ali, muitos viram as mensagens de Jesus, muitos viram os prodígios e as maravilhas que ele fez. Muitos viram e creram, mas não basta simplesmente
crer. Não é simplesmente crer. Não é crer de qualquer forma. Você precisa depositar toda a sua convicção no nosso Senhor. Eu não sei como está a sua fé. Eu não sei como está a sua convicção, a sua experiência com Deus. Essa semana, conversando aqui com o pastor Domingos, aqui na obra, ele falou da sua experiência que Deus possibilitou a ele passar algumas dificuldades. E essas dificuldades que ele passou na vida, financeiramente, tendo abstinência até mesmo de alimentos dentro de sua casa, proporcionou a ele uma fé tão grande, de que o nosso Deus consegue prover. O nosso Deus, ele consegue prover na sua vida. Eu não sei a dificuldade que você está passando, não sei se há muito tempo você ora, como a irmã Ivanilde, por alguém, por um ente querido, mas a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, ele se lembra das orações que são feitas em favor dos nossos familiares. Abraão, no capítulo 18, orou ao Senhor pelo seu sobrinho Ló. E no capítulo 19, Deus vai se lembrar da oração, vai se lembrar da conversa que ele teve com o seu servo Abraão, e vai dar livramento a Ló. Não pare de orar, não pare de perseverar na oração por um ente querido, por um amigo, por um parente que às vezes não está na casa do Senhor. Deposite a sua fé no nosso Deus, que pode sim fazer a obra. Eu convido os irmãos a curvar as vossas cabeças. Eu concluo aqui. A minha oração nesta noite é que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê capacidade de aumentar a nossa fé. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui. Papai querido, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Pai, eu te agradeço pela oportunidade do Senhor ter amado a cada um de nós, ó Deus. Eu te agradeço por o Senhor não ter amado a cada um de nós pelas nossas produções ou pelos nossos feitos, mas o Senhor nos amou sem termos nada a entregar. Papai querido, pobres, cegos e nus é o que nós somos, não temos nada para te oferecer, mas mesmo assim o Senhor inclinou os seus olhos para nós, e o Senhor, de uma forma especial, de uma forma singular, amou a cada um. Papai querido, que nessa semana, nesse mês que se iniciou de julho, nós possamos contemplar a grandeza do Senhor, das Tuas obras, que nós possamos, ó Deus, ter fé em Ti, que nós não venhamos nos desesperar, que nós não venhamos, ó Deus, descansar, que nós não venhamos, ó Deus, deixar a nossa fé de lado, que não venhamos desistir, ó Pai, que nós venhamos sobretudo acreditar que o Senhor foi preparar morada para cada um de nós, e que um dia nós iremos, ó Deus, morar contigo. Ajuda, Deus, nas particularidades de cada um. Ajuda, Deus, nas fraquezas pessoais de cada um. Fortalece os Teus filhos, ó Deus, para que possamos alcançar o céu. Papai, nós não queremos ir para o inferno. Nós não queremos, ó Deus, que nada, nenhum parente, nenhum filho, nenhum, papai querido, ente querido, fique aqui na terra. Nós queremos morar no céu. E nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, os seus bens, os seus animais, as suas produções, que Deus abençoe tudo que tem na sua casa. Que você nunca perca a fé, que você nunca perca a esperança no nosso Deus. Pastor Heber, até aqui.